Olá, pessoal, de volta aqui para mais uma aula do nosso curso, a Jornada Interior. Estamos então na parte 3, ainda falando sobre o complexo funcional da sombra. Então, seguimos adiante, passando pelos nossos slides aqui. Bom, chegamos no confronto com a sombra. A sombra, em sentido psicológico, faz parte da personalidade total. As coisas que não aceitamos em nós, que nos repugnam e por isso reprimimos, nós a projetamos no outro, seja ele o nosso vizinho, o nosso inimigo político ou uma figura símbolo, como a figura símbolo do demônio, e assim permanecemos inconscientes de que as abrigamos dentro de nós. Lançar luz sobre as nossas sombras tem como resultado o alargamento da consciência, pois já não é o outro quem está sempre errado. Descobrimos que frequentemente a trave está em nosso próprio olho. Ou seja, conhecer, trazer para a consciência, integrar essas funções, esses complexos funcionais, faz com que haja um alargamento do campo da consciência. Com a sombra não é diferente. A sombra é uma espessa massa de componentes diversos, aglomerando desde pequenas fraquezas, aspectos imaturos ou inferiores e complexos reprimidos. Mas também na sombra poderão ser discernidos traços positivos, qualidades valiosas que não se desenvolveram. Ou seja, aquela mesma história, né, de que a sombra possui o seu lado positivo e o seu lado negativo. Ou seja, possui traços positivos que precisam se desenvolverem. Outra figura não menos importante e bem definida é a sombra, que também aparece como a ânima na projeção sobre pessoas adequadas ou muitas vezes personificada em sonhos. A sombra coincide com o inconsciente pessoal, que corresponde ao conceito freudiano de inconsciente. Tal como a ânima, esta figura foi frequentemente representada pelos poetas. A figura da sombra personifica tudo que o sujeito não reconhece em si e sempre o importuna direta ou indiretamente, como, por exemplo, traços inferiores de caráter e outras tendências incompatíveis. Ou seja, aqui a mesma coisa, né? Ele falando, porém, agora em outro livro, que é o livro dos arquétipos e o inconsciente coletivo. Bom, Jung vai apresentar no livro Aion alguns conceitos e arquétipos que é possível discernir no decorrer de qualquer tratamento psíquico mais aprofundado. E um desses conceitos e arquétipos é justamente o da sombra. Trata-se, em primeiro lugar, da sombra, aquela personalidade oculta, recalcada, frequentemente inferior e carregada de culpas, cujas ramificações se estendem até o reino de nossos ancestrais animalescos, englobando deste modo todo o aspecto histórico do inconsciente. Com a análise da sombra e dos processos nela contidos, é possível fazer sair da casca a cisígia, ânima e ânimos. Vista superficialmente, a sombra depende da consciência, do mesmo modo que a sombra física que acompanha o corpo representa uma ausência de luz, né? Para esta visão superficial, é lícito considerar a sombra psicológica com sua inferioridade moral como uma privação, uma private bone, ou ausência do bem, mas, num exame mais detalhado, nos revela um mundo tenebroso que oculta no seu interior fatores autônomos e influentes, em si indistinguíveis, quais sejam o ânimos e a ânima. Ou seja, pessoal, como eu já tinha falado em outras aulas, a sombra ela é, vamos dizer assim, o primeiro aspecto sombrio, né, do inconsciente. E ela seria, por assim dizer, a porta por onde entra, vamos dizer assim, as influências do inconsciente mais amplo, do inconsciente coletivo. E a ânima e o ânimos, como a gente viu na aula da personalidade, se eu não me engano,
que a ânima no homem e o ânimos na mulher representam a parte da personalidade inconsciente, ou seja, que jaz mergulhada no inconsciente coletivo. Então, quando se faz esse processo de consciência da sombra, aí começa a fazer essa distinção entre o que é sombra e o que é ânima ou ânimos, porque os conteúdos do inconsciente, de forma geral, eles são muito misturados, eles estão entrelaçados. Então, aqui ele fala que, num exame mais detalhado, nos revela um mundo tenebroso que oculta no seu interior, ou seja, no interior da sombra, fatores autônomos e influentes, que em si, a princípio, né, é indistinguível, mas só depois de um exame muito mais aprofundado é que a gente consegue fazer essa separação entre o que é a sombra individual e o que é as projeções da ânima ou do ânimos, né? Que é uma figura do inconsciente coletivo. Se antes se admitia que a sombra humana era a origem de todos os males, de agora em diante é possível, mediante a acurada observação, descobrir que o indivíduo inconsciente, ou seja, a sombra, não é constituída apenas de tendências moralmente repreensíveis, mas apresenta um certo número de boas qualidades, instintos normais, reações adequadas, impulsos criadores e outros. Aqui, aqui também é necessário fazer uma ressalva de que todos os arquétipos em geral, eles produzem espontaneamente efeitos favoráveis e desfavoráveis, humanos e obscuros, bons e maus. Como a sombra ela é um arquétipo, né, da psique humana, ela também vai ter essa dualidade, né, esses dois aspectos. É uma característica essencial das figuras psíquicas serem duplas, ou pelo menos capazes de duplicação. Em todo caso, elas são bipolares e oscilam entre o seu significado positivo e negativo. Bom, Jung vai falar que não há desenvolvimento se não aceitarmos a sombra. Observamos muita coisa nos outros que não faz parte de sua psicologia consciente, mas brota de seu inconsciente, e somos levados a atribuir erroneamente a qualidade observada ao seu eu consciente. Ou seja, nós vemos as outras pessoas agirem muito através da sombra, né? Inconscientemente, ou seja, as suas ações são inconscientes. E aí nós somos levados erroneamente a atribuir que aquela ação que aquela pessoa está tomando seja da parte consciente dela, só que não é. É do seu inconsciente, ou seja, é justamente do que a sombra faz, né? Faz com que ela haja daquela forma. Bom, e aqui eu fiz uma comparação, né? Como se fosse uma analogia, né? As sombras são aspectos inferiores de nossa personalidade que estão no mesmo nível de inconsciência em que se encontra o resto da humanidade. Ela se apresenta como certas debilidades nossas, das quais sequer tínhamos conhecimento. Ela parece ser mais ou menos um ser primitivo, como se fosse uma espécie de animalzinho indefeso que ataca e contra-ataca os outros e também seu próprio dono. Mas não devemos subestimar a sombra. Devemos manter contato ou mesmo um diálogo com ela sempre que for possível, porque, como eu disse anteriormente, é muito, muito difícil, no primeiro momento, não haver uma identificação com a sombra, porque a sombra, assim como os complexos, ela possui grande carga também emocional, ou seja, uma carga emocional instintiva. Costumamos ter uma opinião muito definida de nossa personalidade e, no entanto, possuímos aspectos inconscientes de nosso caráter.
São esses aspectos inconscientes que se projetam através da sombra. A princípio, uma característica no outro nos parece gerar um incômodo, talvez um desconforto. Pode ser que aí esteja uma projeção da sombra. Através dos sonhos, passamos a conhecer aspectos de nossa personalidade que, por várias razões, havíamos preferido não olhar muito de perto, e o que Jung chamou de realização da sombra. Ele empregou o termo sombra para esta parte inconsciente da personalidade, porque realmente ela quase sempre aparece nos nossos sonhos sob uma forma personificada. Como foi dito na aula anterior, essa personificação da sombra, quando aparece no sonho, é uma personificação do mesmo sexo. Quando uma pessoa tenta ver a sombra, ela fica consciente e muitas vezes envergonhada das tendências e impulsos que nega existirem em si mesma, mas que consegue perfeitamente ver nos outros. Coisas como o egoísmo, a preguiça mental, a negligência, as fantasias irreais, as intrigas e as tramas, a indiferença e a covardia, o amor excessivo ao dinheiro e aos bens. Em resumo, todos aqueles pequenos pecados que já se terá confessado, dizendo: não tem importância, ninguém vai perceber. E de qualquer modo, as outras pessoas também são assim. A sombra não é o todo da personalidade inconsciente. Representa qualidades e atributos desconhecidos ou pouco conhecidos do ego, aspectos que pertencem sobretudo à esfera pessoal e que poderiam também ser conscientes. Sob certo ângulo, a sombra pode igualmente consistir de fatores coletivos que brotam de uma fonte situada fora da vida pessoal do indivíduo, ou seja, do inconsciente coletivo, né? Ou do próprio consciente coletivo. Como a gente viu na aula da persona, em que eu coloquei aquele desenho mais ou menos, né, entre os dois mundos, né, que é representado por aqueles dois círculos, a gente percebe que a sombra ela não é o todo da personalidade inconsciente, porque esse todo da personalidade inconsciente vai incluir ainda outros complexos funcionais, como por exemplo a ânima, né, ou o ânimo, o ânimos na mulher. E aqui, novamente, a gente vê sobre o aspecto positivo da sombra, né? Quando fala que representa qualidades e atributos desconhecidos ou pouco conhecidos do ego. Bom, aqui o Joseph Anderson vai falar de um aspecto muito interessante da sombra. Ele diz o seguinte: se você se enche de raiva quando um amigo lhe aponta uma falta, pode estar certo que aí se encontra uma parte da sua sombra, da qual você não tem consciência. É natural que nos sintamos aborrecidos quando gente que não é melhor do que nós vem nos criticar por faltas devidas à sombra. Mas que dizer quando é o próprio sonho, juiz interior do próprio ser que nos reprova? É um momento em que o ego fica encurralado e reduzido, em geral, a um silêncio embaraçoso. Começa depois um lento e doloroso processo de autoeducação, tarefa que, pode-se dizer, equivale psicologicamente aos trabalhos físicos de Hércules. Ou seja, quando uma pessoa vem, né, e vem nos criticar por causa de uma manifestação da nossa sombra, né, de uma atitude inconsciente que é uma influência da nossa sombra, a gente acha ruim, né? Mas o que dizer quando o, é o nosso juiz interior que nos reprova através do sonho, quando nos mostra que a gente está errado, né? Ou seja, que a gente está agindo inconscientemente. E aí ele fala, né, que o ego fica encurralado e reduzido em geral a um silêncio embaraçoso. E aí começa uma autoeducação, né, um lento e doloroso processo de autoeducação
que o indivíduo vai ter que fazer com ele mesmo, né? Que equivale psicologicamente a esses trabalhos, né, físicos de Hércules. Ou seja, começa todo um trabalho de ajustamento, né, de cortar as arestas para que essa personalidade do eu ela chegue a uma totalidade, mas que, no entanto, seja cada vez mais uma personalidade consciente, né? A sombra não consiste apenas de omissões, apresenta-se muitas vezes como um ato impulsivo ou inadvertido. Antes de se ter tempo para pensar, explode a observação maldosa, comete-se a má ação, a decisão errada é tomada e confrontamos-nos com uma situação que não tensionávamos criar conscientemente. Além disso, a sombra expõe-se muito mais do que a personalidade consciente a contágios coletivos. Ou seja, a sombra é nosso calcanhar de Aquiles, é por onde somos invadidos pelas sensações, pelas emoções, pelos afetos, né? Que não afeta somente ao indivíduo em si, mas toda uma coletividade, o inconsciente coletivo ou o próprio consciente coletivo também. Nos sonhos e nos mitos, portanto, a sombra aparece como uma pessoa do mesmo sexo que o sonhador. Aqui é voltando, né, aquele assunto da personificação da sombra nos sonhos e também nos mitos, né? Em geral, a sombra contém valores necessários à nossa consciência, mas que existem sob uma forma que torna difícil a sua integração na vida de cada um. Vai depender muito de nós mesmos a nossa sombra tornar-se nossa amiga ou inimiga. Nem sempre a sombra é necessariamente um elemento de oposição. A sombra só se torna hostil quando é ignorada ou incompreendida. Ou seja, quando ele fala que a sombra não é necessariamente um elemento de oposição, significa dizer que ela pode ser, né, em certos casos ou em certas situações, até um elemento necessário de conscientização, né, de ajuda, mas como tudo é dual, sempre é importante ter essa observação, né, essa auto-observação. Quando ele fala também que a sombra se torna hostil quando é ignorada ou incompreendida, ao que parece quanto mais a gente ignora a sombra, tanto mais ela se carrega de emocionalidade, mas é daquela emocionalidade muito infantil. E aí ela tende a aparecer, né, de forma indireta. Quando Jung falava sobre o inconsciente aparecer de forma indireta, incomodando a consciência, a parte consciente, perturbando a consciência do eu, um desses fatores é a sombra se manifestando. Nos sonhos, a função da sombra é representar o lado contrário do ego e encarnar na vida real, né, precisamente os traços de caráter que mais detestamos nos outros. Ou seja, quando encontramos aquela pessoa que a gente detesta, que tem algo nela que nos incomoda tanto, provavelmente é uma projeção da sombra. E nos sonhos, a função da sombra é representar o lado contrário do eu consciente, né? Ou seja, a sombra vai tentar mostrar no sonho exatamente o ponto que você não está consciente naquele momento. O problema teria fácil solução se pudéssemos integrar a sombra na nossa personalidade consciente, tentando apenas ser honestos e usar nossa lucidez. Mas, infelizmente, esta tentativa nem sempre funciona. Há um impulso de tamanha veemência na nossa sombra que a razão não consegue triunfar. Uma experiência amarga vinda do exterior pode ocasionalmente ajudar.
É como se fosse necessário um tijolo cair em nossa cabeça para conseguir deter os ímpetos e impulsos da sombra. Ou seja, a sombra ela age em nós através também de impulsos bastante instintivos. O fato de a sombra ter este poder arrebatador de impulsos irresistíveis não significa que tais impulsos devam ser sempre heroicamente reprimidos. Algumas vezes a sombra é assim poderosa porque o self indica uma orientação idêntica. Portanto, não sabemos se é o self ou a sombra que nos pressionam. No inconsciente, encontramos-nos infortunadamente na mesma situação de quem pisa numa paisagem lunar. Todos os seus conteúdos estão manchados, enevoados e mesclados uns aos outros, não se sabendo nunca exatamente o que é ou onde está determinada coisa, ou onde ela começa ou acaba. Chama-se a isto contaminação dos conteúdos inconscientes. Ou seja, isso é um outro problema que o indivíduo tende a solucionar quando ele tem contato com o inconsciente, com os conteúdos do inconsciente, porque, como ele disse aqui, o Joseph Anderson, que esses conteúdos eles estão todos mesclados, ou seja, é aquela mesma coisa quando a gente falou sobre a sombra, ela está mesclada, ela está indistinguível com a ânima e o ânimos. E aqui ele ainda fala mais que a sombra ela ela pode estar mesclada com a questão do self. O self aqui é o si mesmo, é o centro da totalidade da personalidade humana. Ou seja, ambos estão no inconsciente. E aí pode ser que você sinta aquela pressão, o impulso para agir, e no entanto você não sabe se é a sombra ou se é o self que tá pressionando. Isso é uma outra coisa que o ser humano, ele, no decorrer, ele vai observando e caminhando a passos lentos para poder compreender e também ter confirmações do inconsciente de que ele está fazendo, de que ele está caminhando pelo caminho certo, por assim dizer, né? Quando Jung chamou sombra a um aspecto da personalidade inconsciente, referia-se a um fator relativamente definido, mas, por vezes, tudo quanto o ego desconhece mistura-se à sombra, incluindo as mais valiosas e nobres forças. E aqui ele faz novamente essa referência, ele dá ênfase de que esses conteúdos do inconsciente eles estão mesclados, né? Ou seja, inclusive até a questão de qualidades positivas, estão misturadas, né? Ou valiosas e nobres forças estão misturadas com a sombra. Se a figura da sombra contém forças vitais e positivas, devemos assimilá-las na nossa experiência ativa e não reprimi-las. Cabe ao ego renunciar ao seu orgulho e vaidade para viver plenamente o que parece sombrio e negativo, mas que na realidade pode não ser. Quando em nossos sonhos aparecem personagens sombrios parecendo desejar alguma coisa, é difícil sabermos se personificam uma parte da nossa sombra, ou o self, ou ambos a um só tempo. Adivinhar antecipadamente se o nosso obscuro associado simboliza alguma deficiência que precisamos vencer, ou um aspecto significativo da vida que devemos aceitar, é um dos mais difíceis problemas a nós apresentado em nosso processo de individuação. Além disso, os símbolos oníricos são tão sutis e complicados que não podemos estar suficientemente seguros da sua interpretação. Neste caso, tudo o que se pode fazer é aceitar o desconforto que nos traz uma dúvida de ordem ética, evitando decisões ou compromissos definitivos e continuando a observar os sonhos. Bom,
Eu me recordo de uma parte do livro, agora eu não sei qual deles, em que o Jung falava o seguinte, que era necessário, quando a pessoa estava no caminho da individuação, né, e ela recebe esses símbolos através dos sonhos, é necessário que ela continue a observar os sonhos e aí ela vai recebendo do inconsciente as confirmações. Algumas vezes falham todas as tentativas para entender-se as mensagens do inconsciente, e diante dessa dificuldade só resta o recurso de se ter a coragem para fazer o que nos parece melhor, apesar de prontos para mudar o rumo das nossas decisões, quando o inconsciente indicar ou sugerir subitamente uma outra direção. Ou seja, novamente aqui está falando exatamente, né, dessas interpretações do inconsciente, seja através dos símbolos dos sonhos ou das sincronicidades, enfim. Se você não tiver certeza, né, de um conteúdo do inconsciente, era o que eu disse, né, que eu vi no livro, que eu li no livro, em que ele falava isso, né, o Jung falava isso, de que era necessário de esperar por novas confirmações do inconsciente, quando não se tinha um conteúdo totalmente claro, né? Ou seja, totalmente percebido ou integrado no consciente. E aí era aguardar por novas confirmações. Bom, pessoal, agora chegamos na parte em que vamos falar sobre a forma mítica e originária da sombra. E Jung ele traz isso no livro Arquétipos e Inconsciente Coletivo. Ele fala que a forma mítica e originária da sombra vem do mito, um mito antigo, que é o mito do trickster. É claro que o que eu trouxe aqui são apenas alguns trechos onde ele dedica um capítulo para falar sobre o trickster. Então diz o seguinte: o trickster é representado no livro por tendências opostas no inconsciente, e neste caso específico por um tipo de segunda personalidade de caráter pueril inferior, semelhante àquelas personalidades que se manifestam verbalmente em sessões espíritas ou causam fenômenos totalmente infantis, característicos do poltergeist, não sei se é assim que se pronuncia, mas eu coloquei aqui do lado o termo traduzido significa fantasma barulhento. Continuando, acredito ter designado corretamente estes componentes de caráter que nunca faltam por sombra. Bom, o ciclo do Trixie de Randy, ou Paul Radin, não sei como é que se pronuncia, mas em português seria Paulo Radin, foi quem escreveu sobre o mito, né? Conservou a forma mítica originária da sombra, indicando a existência de um estágio de consciência muito mais antigo. A humanidade naqueles tempos se encontrava em um estágio em que a consciência ainda não havia sido despertada, no sentido de que o homem ainda não tinha desenvolvido a consciência, ou seja, os homens viviam em obscuridade mental. Só quando sua consciência atingiu um nível superior foi possível destacar-se do estágio anterior como algo diverso de si mesmo e objetivá-lo, isto é, dizer algo a seu respeito. Enquanto sua consciência era igual à do trickster, não podia ocorrer, evidentemente, um tal confronto. Este só foi possível quando o acesso a um nível mais elevado de consciência possibilitou-lhe olhar para trás em direção a um nível mais baixo e inferior. Neste retrocesso era inevitável que houvesse uma mistura de escárnio e desprezo, o que em todo caso turvava ainda mais a imagem mnemônica do passado, a qual já não era muito agradável. Este fenômeno deve ter se repetido muitas vezes no decorrer da história da evolução espiritual. O desprezo soberano com que os novos tempos olhavam o gosto e a compreensão de séculos anteriores é um exemplo clássico.
No Novo Testamento encontra-se uma alusão inequívoca a este fenômeno, nos Atos do Apóstolo 17:30, onde se lê que Deus olhou, por assim dizer, do alto para baixo os tempos da ignorância, ou seja, os tempos em que o homem era inconsciente. Bom, segundo Paul Redding, o processo civilizatório inicia-se com o ciclo do trickster, o que indica a superação nítida do estado originário. Os sinais da mais profunda inconsciência vão desaparecendo em lugar de manifestar-se de modo brutal, cruel, bobo e insensato. O trickster começa a fazer coisas úteis e sensatas ao findar o ciclo. A desvalorização da inconsciência anterior já é aparente dentro do mito. Perguntamos-nos, porém, o que ocorre com os defeitos do trickster. O observador ingênuo pode imaginar que quando os aspectos obscuros desaparecem é porque não existem mais. De acordo com a experiência, porém, não é este o caso. Na realidade, o que ocorre é a libertação da consciência do fascínio do mal, não sendo mais obrigada a vivê-lo compulsivamente. O obscuro e o mal não se desfizeram em fumaça, mas recolheram-se no inconsciente devido a uma perda de energia, onde permanecem inconscientes enquanto tudo vai bem na consciência. Quando, porém, a consciência é abalada por situações dúbias ou críticas, percebe-se que a sombra de forma alguma se dissolveu no nada, mas apenas espera por uma oportunidade favorável para reaparecer, pelo menos como uma projeção no outro. Assim, o chamado homem culto esqueceu-se do trickster. Lembra-se dele apenas de modo figurado e metafórico quando, irritado pelos próprios desacertos, fala das brincadeiras dos kobolds ou coisas parecidas. Ele nem suspeita que em sua própria sombra, escondida e aparentemente inofensiva, há propriedades cujo perigo nem de longe imagina. Quando as pessoas se reúnem em massa, na qual o indivíduo submerge essa sombra imobilizada e, como demonstra a história, pode ser personificada ou encarnada. A opinião desastrosa de que a alma humana recebe tudo de fora pelo fato de ter nascido tábula rasa é responsável pela crença errônea de que em circunstâncias externas normais o indivíduo está em perfeita ordem. Ele espera sua salvação do Estado e responsabiliza a sociedade por sua própria ineficiência. Pensa que o sentido da existência seria atingido se o seu sustento lhe fosse fornecido de graça a domicílio ou se todos possuíssem um automóvel. Estas puerilidades e outras semelhantes ocupam o lugar da sombra que se tornou inconsciente, mantendo-a nesse estágio. Sob a influência desses preconceitos, o indivíduo sente-se dependente por completo do seu meio, perdendo a capacidade de introspecção. Assim sendo, sua ética é recalcada pelo conhecimento daquilo que é permitido, proibido ou oferecido. A figura do trickster atua porque tem uma correspondência secreta na psique do espectador, aparecendo como um reflexo da mesma, o qual, no entanto, não é reconhecido como tal. A figura está cindida da consciência subjetiva e se comporta por isso como uma personalidade autônoma. O trickster é a figura da sombra coletiva, uma soma de todos os traços de caráter inferior. Uma vez que a sombra individual é um componente nunca ausente da personalidade, a figura coletiva é gerada sempre de novo a partir dela, mas nem sempre isso ocorre sob a forma mitológica. Mas nos tempos mais recentes e devido à repressão crescente dos mitologemas originários, ela é projetada sobre os outros grupos sociais e outros povos. Ou seja, aqui ele está falando e da mesma forma como a sombra individual ela é projetada no outro,
A sombra coletiva, ela é projetada em outros grupos sociais ou outros povos. É daí que vem o conflito entre nações ou as guerras, né, que existem entre essas nações. Bom, estabelecendo um paralelo entre o trickster e a sombra individual, pode-se colocar a seguinte pergunta: será que a mudança que se observa em direção ao pleno sentido, conforme o mito do trickster, também se aplica à sombra pessoal subjetiva? Ou seja, pessoal, para compreender essa parte aqui, é necessário a gente voltar aqui alguns slides atrás para a gente poder compreender essa pergunta. Por exemplo, aqui quando ele fala assim, o processo civilizatório inicia-se com o ciclo do trickster, o que indica a superação nítida do estado originário. Os sinais da mais profunda inconsciência vão desaparecendo, ou seja, no ciclo do trickster, do mito, fala que os sinais de profunda inconsciência vão desaparecendo. Em lugar de manifestar-se de modo brutal, cruel, bobo e insensato, o trickster começa a fazer coisas úteis e sensatas ao findar do ciclo. Então a pergunta lá está se referindo a isso aqui. Se da mesma forma que acontece com o mito, ou seja, em que o trickster, ele, no final do ciclo, no findar do ciclo, ele vai deixando de fazer coisas brutais, cruéis e bobas e ele começa a fazer coisas úteis, né, e sensatas, se isso também acontece com a sombra individual, ou seja, se a nossa sombra individual ela também passa por esse ciclo, né, em que ela sai de uma profunda inconsciência e começa a fazer coisas sensatas, ou seja, coisas úteis. Então, por isso ele faz essa pergunta, né? Será que a mudança que se observa em direção ao pleno sentido, conforme o mito do trickster, também se aplica à sombra pessoal subjetiva? E aí ele responde: como esta última é uma forma bem definida que aparece frequentemente na fenomenologia dos sonhos, podemos responder positivamente a essa pergunta. A sombra, embora seja uma figura negativa por definição, deixa entrever muitas vezes os traços ou associações positivas, os quais apontam para um cenário de outro tipo. É como se ela escondesse conteúdos significativos sob um invólucro inferior. A experiência confirma a hipótese. Aliás, as coisas aparentemente ocultas consistem, em geral, de figuras cada vez mais luminosas. Ou seja, quando ele fala é como se ela, ou seja, a sombra, escondesse conteúdo significativo sob um invólucro inferior, aqui podemos fazer referência ao que já foi dito na aula anterior sobre o mito do dragão, né, em que o herói ele tem que enfrentar o dragão, porque esse dragão ele guarda um tesouro. Então, a gente faz referência aqui a isso, porque a sombra em seu interior ela guarda conteúdos significativos, ou seja, ela guarda um tesouro que o ser humano ele precisa descobrir. Quando o Salvador se anuncia no final do mito do trickster, este pressentimento ou esperança consoladora significa que uma calamidade ocorreu, ou seja, foi reconhecida conscientemente. A sombra, né? Somente no estado de total desamparo e desespero surgirá a nostalgia do Salvador, isto é, o conhecimento e a integração inevitável da sombra cria um estado tal de angústia que, de certa forma, somente um Salvador sobrenatural poderá desemaranhar o novelo do destino. No caso individual, o problema suscitado pela sombra será respondido ao nível da ânima, ou seja, do relacionamento. No caso histórico coletivo, tal como no individual, trata-se de um desenvolvimento da consciência, a qual se liberta gradualmente da prisão, ou seja, da inconsciência, e o Salvador é por isso um portador de luz. Tal como na forma coletivo-mitológica, a sombra individual também traz em si
o germe da enantiodromia, da conversão em seu oposto. Ou seja, essa palavra enantiodromia significa a conversão no seu oposto. Ou seja, se a pessoa ela é unilateral, consciente, né? Ou seja, ela se identifica muito com a razão, com a parte consciente. Aí, quando ocorre essa enantiodromia, ela se torna uma pessoa muito mais sensível, ou seja, ela vai se identificar com o inconsciente, né? A princípio é assim, ou seja, a pessoa passa a primeira metade da vida só se identificando com o consciente, 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 consciente. Chega um determinado momento onde ocorre uma, como se fosse uma transformação gradual, né? Quando começa o caminho da individuação, essa pessoa ela é como se ela virasse ela do avesso. E aí ela passa a se identificar com o inconsciente, ou seja, com a parte que não foi desenvolvida da personalidade dela. E aí ela começa a se identificar com essa parte e a querer desenvolver essa parte da personalidade inconsciente até encontrar o equilíbrio, né? Mas a sombra ultrapassa os limites do pessoal e alonga-se na sombra coletiva. Veremos então pessoas civilizadas, quando reunidas em massa, portarem-se segundo os mais inferiores padrões, caírem presas de preconceitos coletivos, de discriminações raciais, tornarem-se ávidos, destrutivos, sanguinários. Os exemplos são múltiplos e, infelizmente, estão de tal modo presentes no mundo contemporâneo que é desnecessário citá-los. Ou seja, quando o sujeito, o indivíduo, não conhece a sua sombra, ele cai vítima dessas, vamos dizer assim, desses padrões inferiores coletivos. As sombras pessoais são fraquezas pessoais, as coisas de que todo ser humano pode ter consciência, que não é arquetípico. Por exemplo, pode ser ganância por dinheiro ou ciúmes. Todos se sentem inferiores, mas preferem não dar importância. Se a gente sente ciúmes ou ganância por dinheiro, a gente pode não ter consciência disso se não formos honestos, né, conosco mesmos. Mas a sombra coletiva ela tem a ver com o lado negro do arquétipo do self, ou seja, é a sombra da imagem de Deus. Na tradição cristã seria o diabo, e isso sempre foi personificado e sentido como algo que não tinha a ver diretamente com o ser humano. Isto é, alguém foi possuído pelo diabo, ele é muito pior do que, ele não é humano, é demoníaco. Bom, sempre a gente ouvia, né, essas frases. Mas por outro lado, isso em geral, segundo a Louise Van Frans fala, isso em geral se funde. Primeiro temos uma área do lado negro demoníaco e atrás disso fica o outro. E aí ela vai falar o seguinte: vi muito isso quando a Alemanha escolheu o diabo com o nazismo. As pessoas sucumbiram à sua sombra pessoal. Por exemplo, elas não queriam perder o emprego porque eram apegadas ao dinheiro e isso era a sombra pessoal delas. Mas então aderiram ao nazismo e fizeram coisas piores do que teriam feito normalmente em condições sociais normais. Então, pode-se dizer que a sombra pessoal é a ponte para a sombra coletiva, ou a porta aberta. Mas a sombra coletiva aparece e leva a uma terrível psicose em massa. É como se tivesse uma sala com uma porta aberta e por aí o diabo entra. E se conhece sua sombra pessoal, você pode fechar todas as portas. Bom, aqui vamos falar um pouquinho sobre a sombra, a ânima e o ânimos. A sombra, ela corresponde à personalidade do eu negativo, compreendendo, portanto, todas as características cuja existência é desagradável e deplorável.
Neste caso, a sombra e a ânima, por serem ambas inconscientes, contaminam-se mutuamente, o que o sonho representa sob a forma de algo como um matrimônio. Mas se a existência da ânima ou da sombra for reconhecida e compreendida, ocorre uma separação das duas figuras, tal como aconteceu em nosso caso. Com isso, a sombra é reconhecida como algo que pertence ao eu, a ânima, porém, como algo não pertencente ao eu. Aqui, voltando àquele assunto em que os conteúdos do inconsciente, né, eles se encontram misturados, então aqui a sombra e a ânima, elas estão contaminadas. Daí a necessidade de haver a separação dessas duas figuras, dessas duas funções, né? E aí, voltando só aqui para a gente relembrar a nossa imagem, que foi o desenho, né, mais ou menos ilustrativo para a gente compreender que a ânima, ela está entre o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Ou seja, ela fica aqui no meio, né? Mas isso aqui eu coloquei de forma didática, né? Mas como eu falei a princípio, a sombra e a ânima, elas estão misturadas, elas estão contaminadas. Que é só para a gente poder. Eu coloquei que a ânima, né? Eu já falei isso em outro vídeo, que a ânima, e assim o ânimos também, né? Quando eles são compreendidos a uma oitava maior, por exemplo, né? Eles se tornam como pontes de elo, né? De ligação com o inconsciente. Tanto no aspecto sombrio como no aspecto luminoso. Até porque é através do sombrio que se acessa o luminoso. Aquilo que não se desenvolve em nós permanece indiferenciado, ou seja, misturado ao inconsciente coletivo. Quando não se compreende a sombra e, portanto, não há integração da mesma, os efeitos são que, através da sombra, o ânimos ou a ânima, né, do indivíduo projeta-se no objeto. Este assume os defeitos que o sujeito desconhece em si e ou as qualidades de que não tem consciência. A ânima, por sua vez, na medida em que se distingue da sombra, personifica o inconsciente coletivo. Aqui é só relembrando mesmo. A gente vai ter uma aula falando mais detalhadamente da ânima e do ânimos. Bom, e aí, gente, a frase escolhida, né, já finalizando a nossa aula aqui, a frase escolhida foi do Joseph Anderson, do livro O Homem e seus Símbolos. Ele diz o seguinte: a descoberta do inconsciente é uma das maiores dos últimos tempos, mas como o reconhecimento da nossa realidade inconsciente implica um processo honesto de autocrítica, além de uma reorganização de vida, muitas pessoas continuam a comportar-se como se nada houvesse acontecido. É preciso muita coragem para levar-se a sério o inconsciente e enfrentar os problemas que ele desperta. E se a maioria das pessoas é por demais indolente para refletir sobre os aspectos morais do seu comportamento consciente, não há de ser a influência exercida pelo inconsciente que vai perturbá-las. Bom, pessoal, era isso então. Aqui estão os livros que fizeram parte da nossa aula. Foram esses livros aqui. E aí, agora a gente se vê nas próximas aulas ou nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.